Meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Rezar com 52 Casais Santos. Hoje chegamos ao nosso 30º casal. E este casal é muito especial. Você já parou para pensar que antes de São João Paulo II ser Papa, existia um pai e uma mãe? Antes de ser sacerdote, bispo e papa, existiu uma casa. Antes de ensinar milhões de pessoas a amar a família, ele viveu dentro de uma família. Hoje, nós vamos conhecer os servos de Deus, Emília e Carol Wojtyla, os pais de São João Paulo II. E a história deles nos ensina uma verdade muito bonita. A santidade também pode nascer dentro de uma casa simples. Emília nasceu em 1884 em Cracóvia, na Polônia. Carol Wojtyla nasceu em 1879, foi militar e serviu no exército. Os dois se casaram em 10 de fevereiro de 1906 em Cracóvia. Eles viveram em um período muito difícil da história da Polônia, marcado por guerra, conflitos e grandes dificuldades. Mas dentro daquela realidade, construíram uma família. Tiveram 3 filhos. A primeira filha, Olga, morreu pouco tempo depois do nascimento. Depois nasceu Edmundo. E em 18 de maio de 1920, nasceu Karol Joseph, aquele menino que muitos anos depois se tornaria o Papa São João Paulo II. Mas Emília e Carol não construíram sua família pensando que um dia seu filho seria Papa. Eles simplesmente viveram a sua vocação. Emília era uma mulher de saúde frágil e morreu em 1929, quando Carol tinha apenas 8 anos. Poucos anos depois, em 1932, seu irmão Edmundo também morreu. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, Carol perderia também o seu pai. Em poucos anos, aquele menino perdeu praticamente toda a sua família de origem. A vida de Carol Wojtyla foi profundamente marcada pela dor. Mas ele não permitiu que a dor tivesse a última palavra. E aqui encontramos uma grande lição. Uma família não é definida pela ausência de problemas. Uma família é definida pela maneira como atravessa os problemas sem perder Deus e sem perder o amor. Depois da morte de Emília, Carol Wojtyla, o pai, precisou criar os filhos praticamente sozinho. E seu testemunho foi fundamental na formação do futuro santo, do futuro Papa São João Paulo II. Ele era um homem disciplinado, de oração e de profunda vida interior. Estamos falando também do pai. E não precisou fazer grandes discursos para ensinar o filho. Ele ensinava através da vida, através da oração, da disciplina, da fidelidade e da maneira como enfrentava as dificuldades do dia a dia. E aqui está uma pergunta muito importante para mim, para você, para nós nos dias de hoje. Que tipo de testemunho nossos filhos estão vendo em nós? Eles veem apenas pais que falam sobre Deus? Ou veem pais que realmente rezam, que são coerentes? Eles ouvem falar sobre perdão? Os pais estão se perdoando? Eles ouvem falar sobre amor? Ou veem o amor sendo praticado dentro de casa? Porque a primeira catequese de uma criança muitas vezes não acontece na sala de catequese. Acontece dentro de casa. Na maneira como o pai trata a mãe, na maneira como a mãe trata o pai, como os pais enfrentam os problemas do dia a dia dentro da família. Não resta dúvida, a família é a primeira escola da fé. A família Wojtyla não era uma família perfeita, mas era uma família onde Deus estava presente. E essa é uma mensagem muito importante para os casais na atualidade. Deus não pode ocupar apenas o espaço que sobra na nossa família. Ele precisa estar no centro.
Emília e Carol também nos ensinam o valor da fidelidade. O casamento, para eles, não era apenas um sentimento, era uma aliança, uma escolha, uma promessa, uma decisão, um compromisso feito diante de Deus. A fidelidade não é testada apenas quando tudo está bem. Ela é testada quando chegam as doenças, as dificuldades financeiras, os conflitos, as perdas, a idade, o cansaço. O amor matrimonial amadurece quando o casal aprende a permanecer. E aqui precisamos compreender. Não é necessário ter uma família perfeita para construir uma família santa. É necessário permitir que Deus esteja presente na família real. Na família que enfrenta dificuldades, dores, problemas. Na família que precisa perdoar. Que precisa estar sempre disposta a recomeçar. Na família que, mesmo cansada, continua tentando amar. E agora eu quero fazer uma pergunta muito especial aos casais que estão nos acompanhando nesta série. Que legado vocês estão deixando para os seus filhos? E é óbvio que essa pergunta vale para mim e para Fernanda. Talvez um dia eles não se lembrem de quanto dinheiro vocês ganharam, do carro que vocês tinham, da casa que construíram, mas dificilmente esquecerão como era viver dentro da casa dos pais. Eles se lembrarão se havia ou não amor, respeito, perdão, oração, diálogo, afeto. Se havia de fato mesmo união. Aquela família simples do Papa São João Paulo II talvez não imaginasse que dentro daquela casa Deus estava preparando um dos maiores santos e líderes da história recente da nossa igreja. Por isso, pais, mães, nunca subestimem a missão que Deus colocou dentro da sua casa. Talvez você não esteja apenas educando filhos, talvez esteja formando uma geração. Talvez a sua fidelidade de hoje esteja preparando uma história que você nunca verá completamente. E agora, nesse 30º episódio da nossa série Rezar com 52 Casais Santos, convido você a orarmos juntos. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti todos os casais e todas as famílias. Nós te agradecemos pelo testemunho dos servos de Deus, Emília e Carol Wojtyla. Ensina-nos, Senhor, que a santidade também pode ser vivida dentro de casa. Dá aos esposos a graça da fidelidade, dar-lhes paciência nas dificuldades, força nas provações, humildade para pedir perdão, generosidade para recomeçar e amor para permanecer. Senhor, que nossas famílias sejam verdadeiras igrejas domésticas, que nossos filhos encontrem em nossas casas o testemunho da fé, do perdão, do amor e da oração. Servos de Deus, Emília e Carol, pais de São João Paulo II, rogai por nós. E que todas as famílias aprendam a viver o amor, a fidelidade e a fé no caminho da santidade.